Você sabe o que é uma linguagem de programação? Ou o que são paradigmas de programação? E como as linguagens evoluem? Se quer saber isso, fica comigo nesse vídeo. Oi, meu nome é Vitor Osório e esse é o canal Computação Crítica, onde a gente vai falar de linguagem de programação. E como eu quero organizar a minha fala aqui? Primeiro eu vou definir o que é uma linguagem de programação. Fui atrás de um artigo que traz várias visões de vários pesquisadores. Depois desse artigo, eu vou trazer quais são os paradigmas de programação, os paradigmas de linguagens, né? Vou definir um pouquinho, não vai ser uma lista extensiva, mas pelo menos vou falar dos mais comuns. E aí, por fim, eu vou falar de como as linguagens evoluem. E aí, você sabe qual é a primeira linguagem? Se você souber qual é a primeira linguagem, primeiro a gente tem que saber o que é um computador, né? O computador, ele é uma máquina programável. Existem máquinas que não são programáveis. Imagina aquela sua calculadorazinha de mão, aqui dali, você não consegue carregar programas. Ah, mas eu tenho uma calculadora que consegue. Beleza, então aqui dali é um computador. Aqui, uma calculadora, ela é, na grande maioria das vezes, uma máquina muito simples, que ela tem um circuito impresso que faz toda aquela computação. Já a máquina programável, ou o computador, é possível carregar programas na memória, ler programas, alterar variáveis de acordo com a execução. Então, assim, um computador ele é diferente de uma máquina comum, né? E de onde veio essa ideia? Essa ideia veio de essa senhora chamada Ada Lovelace lá no século XIX. Então, o que ela fez? Ela, ao traduzir um artigo sobre a máquina de Babbage, ela alterou e fez alguns comentários sobre como aquela máquina poderia ser programável. Então, a máquina analítica de Babbage era uma máquina para fazer cálculo, mas era uma máquina simples, né? E ela tornou aquela máquina possível de ser programável. Essa máquina não foi construída, ela não foi implementada, ela não foi usada em produção. Ela é apenas acadêmico, mas ela serviu de base para o que depois veio a se tornar computadores, né? Não me pergunte sobre isso, que eu não sei como é que funciona. A gente só sabe a história da máquina programável, né? E aí, tentando responder o que são linguagens de programação, eu achei esse artigo, que é bem interessante, né? A pesquisadora foi atrás de vários pesquisadores em linguagem de programação para entender como eles definiam linguagem de programação e o que isso trazia de questões para ele, né? Então, eu vou trazer aqui as definições, né, do artigo. O artigo é bem interessante, ele tem várias indagações em cima dessas definições, é bem interessante de se ler, né? Um primeiro deles são notações para dizer aos computadores o que fazer no futuro. Então, assim, uma linguagem de programação é uma maneira de você escrever alguma coisa que o computador vai conseguir entender o que fazer. Então, assim, é uma forma de comunicação entre o computador e você. São expressões formais de computação. Então, é uma forma de dizer ao computador, de dizer o que vai ser computado, né? O que vai ser feito, né? Como vai ser transformado o dado. É um tipo de documentação, uma mídia expressiva. Aqui é bem interessante, eu até juntei, são duas definições distintas, né? Um pesquisador falou outro, que quando é um tipo de documentação, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o código em execução não é o seu código. O seu código foi transformado em outro código, que muitas vezes é transformado em outro código, e o computador só entende algo que chamamos de linguagem de máquina, né? A mídia expressiva, porque é uma forma de documentação, e quanto mais expressiva for a linguagem, melhor. Quanto mais a linguagem dá de poder ao desenvolvedor para criar abstrações e tentar se expressar de forma diferente, melhor. Esse aqui é um pouco oposto da anterior, que é um pouco mais que ligação entre APIs, frameworks, biblioteca, plataformas de serviço. O que esse pesquisador estuda? Ele estuda como são os serverless, as plataformas cloud. Então, o que ele vê nas linguagens? Ele vê que os programas que ele está vendo ali, as linguagens estão sendo basicamente usadas para linkar serviços. Então, assim, são scripts que rodam em serverless, são scripts que rodam em cloud, e eles são muito simples, eles poderiam ser usados em qualquer linguagem. Por quê? Porque eles só apenas integram serviços, né? Aí um outro falou que é a interface entre humano e computador. A gente já viu isso aqui, né? É uma forma de você dizer ao computador como ele deve agir, como ele deve fazer computação, né? Juntando as duas. E aí entra em duas aqui que eu acho um pouco mais complexas, né? É como uma linguagem natural. Eu tenho um problema nisso aí, mas assim, a gente consegue até entender como ele fala, porque depois ele vai especificar, né? Mas para definir o que é linguagem natural, a gente tem que definir o que é linguagem formal, né? A gente usou o termo formal ali, expressões formais. Linguagem formal
é um tipo de linguagem que ela não pode fugir à sintaxe. Então, assim, se eu tenho um português aqui, eu já devo ter errado algumas palavras, eu devo ter errado algumas regras do português, mas você consegue me compreender. Agora, se eu erro a sintaxe de um programa, o compilador não vai entender. O compilador vai errar, o compilador vai apresentar um erro, ou é execução ou é na hora de computação. Então, a linguagem natural, ela é o entender, a pessoa que aquilo que entende uma linguagem natural vai conseguir entender erros. Já aquilo que entende uma linguagem formal não vai conseguir entender erros. Então, elas são distintas. Mas o que o pesquisador quis dizer com isso? Vamos continuar na definição dele. É esta, afinal, a razão histórica pela qual chamamos linguagens e porque usamos palavras como sintaxe, gramática e semântica para exemplificar suas regras. O que ele está dizendo aqui? Que as linguagens formais, as linguagens de programação, elas podem ter análises linguísticas da mesma forma que a gente tem em português, em inglês. A gente pode fazer análise de contexto, ver como elas são usadas, né? Eu sempre falo para as pessoas que desenvolvem uma linguagem, tentar entender qual que é o dialeto, como é a forma de programa que as pessoas usam para escrever aquela linguagem, porque isso muda de linguagem para linguagem. Se você for lá desenvolver um Python, você vai usar de tal jeito, se for no Java é de outro jeito. Todas as linguagens têm o seu contexto, a sua cultura, as linguagens têm isso, e tem pessoas que estudam isso. Também, o último aqui, também podem ser vistas como um caminho para a prosperidade. Conhecer uma linguagem significa ter acesso aos empregos mais bem remunerados da nossa economia global. Então a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, é muito comum na bolha dev brasileira, se falar de, vou aprender para ganhar melhor, trabalhar na gringa, trabalhar nos Estados Unidos, conseguir ir para a Europa, blá. A mesma coisa acontece nos outros países, isso acontece em todos os países. Linguagens de programação, eles têm empregos melhores do que os outros empregos, né? E aí esse pesquisador levanta uma série de questões, tipo, quem deve aprender a programar? Deve ser acessível para todo mundo? Eu acho que deve ser acessível para todo mundo. Todo mundo deve aprender a programar. E eu tenho até um receio quando o desenvolvedor ou o engenheiro, vou usar esse termo engenheiro de software, tem receio dos outros aprenderem a programar. Porque, no fundo, ele não sabe qual é a função dele, né? Se você é um engenheiro de software, você estudou para saber sobre o processo de desenvolvimento, sobre a natureza do computador, a natureza dos compiladores, a natureza dos sistemas distribuídos. Então você é muito mais do que um programador, você tem conhecimento além. Mas e um programador faz só uma coisa única? Não estou falando isso. Tem programadores que entendem de a biologia, ou programadores que entendem da regra, do domínio daquilo que ele está programando, né? Como eu estou falando de Domain-Driven Design nos outros vídeos, em Domain-Driven Design a gente sempre tem o domínio para qual o programa está sendo escrito, né? O engenheiro de software ele vai saber muito da área da computação. O que é a computação? O que são algoritmos? Essa é a área do engenheiro de software, né? Outras pessoas podem saber programar. Eu não vejo problema nisso, né? E quais são os paradigmas de programação? Chegando na segunda parte de 3 do nosso vídeo, né? Os paradigmas de programação, eu listei aqui 5, né? A gente vai ter a programação em linguagem de máquina, a programação assembly, e da programação assembly a gente tem a derivação de 5 paradigmas, né? A programação lógica, a programação funcional, a programação procedural, a programação orientada a objetos e a programação orientada a aspectos, né? Eu divido aqui em dois tipos de linguagens, as linguagens declarativas e as linguagens imperativas. E com eu quero responder aqui o que é a diferença dos dois. Em linguagens declarativas, eu estou declarando como é o meu problema. E o programa vai funcionar através da declaração de como é o meu problema. Já na linguagem imperativa, eu estou declarando passo a passo que o meu problema deve ser resolvido. Então, assim, a gente vê que uma programação lógica, programação funcional, elas tendem mais para uma linguagem mais declarativa. Então, assim, se eu vou tentar pensar da mesma forma que eu penso na linguagem imperativa, não funciona bem um programa. Então, a gente tem que aprender a pensar nos dois de maneira diferente, né? Então, vamos tentar entender o que é assembly e o que é linguagem de máquina. Primeiro, qual é a diferença dos dois, né? O assembly, eles são os opcodes, né? Se você for por aí, procura Intel, opcodes Intel 64, opcodes Intel 32, opcodes AMD, a plataforminha do seu processador. Você vai ver que tem uma série de opcodes, que são pequenos códigos, né? E a linguagem de máquina é a tradução daquele opcode em bits, né? Então, eu escrevi um programa aqui nesses opcodes e depois ele é traduzido para bits. Observe que ele não é compilado, ele é traduzido. Por quê? Cada opcode
vai ter o correspondente em bit. Então, assim, ele não tem uma compilação, ele não tem otimizações. Um compilador vai fazer mais coisa, né? Eu preciso saber assembly, linguagem de máquina? Não, você não precisa saber. Assim, tipo, a não ser que você seja um desenvolvedor de kernel, ou kernel do sistema operacional, se você vai escrever drives ou sistemas embarcados. Aí você vai precisar saber, mas, regra geral, não precisa saber. Mas eu quero escrever um código otimizado. Bobeira, assim, o que eu tava falando. Se você escreve em assembly, ele vai ser apenas traduzido para a linguagem de máquina. No compilador, você vai otimizar para a plataforma. Então, assim, se eu escrevo um código em C ali, ele vai otimizar para a plataforma. Então, tipo, vai ter momentos que ele vai identificar quais são os trechos que podem ser paralelizados, vai usar a questão de paralelismo. Isso nada existe em assembly. O jeito que você escreve o código é o jeito que vai ser enviado para o processador. Então, assim, o compilador vai acabar otimizando o seu código. O seu código vai ser muito mais rápido se ele for compilado em uma linguagem de alto nível, né? Então, confie no seu compilador, confie no seu interpretador e segue a vida, né? E o que seria programação lógica? Pô, nunca ouvi falar disso. Onde isso existe? Nem existe. Você está inventando isso. Não. Existe sim. Tem uma linguagem chamada Prolog. Mas como é que eu uso Prolog? Você usa para fazer o quê? Motor de solução de problemas lógicos. Então, eu quero definir um problema lá. Tipo, eu quero fazer perguntas ao engine lá, que são questões lógicas. Assim, tipo, eu boto lá quem ensina. No meu exemplo, eu vou botar assim: quais são os professores que ensinam as disciplinas, quais são os alunos catalogados na disciplina. Você pode fazer perguntas tipo, tal aluno estuda junto com tal aluno, ou o professor de tal pessoa é professor de tal aluno. Você pode fazer. O que envolve uma programação lógica? Ela sempre vai declarar fatos e regras e você vai fazer perguntas, né? Então vamos ver o exemplo aqui, o que eu estava falando, por exemplo, aqui é bem simples, né? Eu defino a regra que é o professor X e Y, né? Professor Y é aluno de X, X é professor de Y quando X ensina C e o aluno Y estuda C. E aí eu vou declarar os fatos. Quem dá as aulas, quem estuda, e por fim eu posso fazer as perguntas. O Charlie é professor de quem? De que, né? De que disciplina? Ou Kirk, quem são os alunos de Kirk? Você vê até que tem uma regrinha aqui que os fatos são com letras minúsculas e perguntas são com letras maiúsculas, variáveis são com letras maiúsculas, né? Então isso aqui é um programa Prolog. Você pode estender ele, você pode... eu quero fazer... Pô, achei legal, interessante isso, quero botar em Java. Cara, roda uma engine Prolog aí e manda essas perguntas para ele. Ou tenta ver se tem uma biblioteca que interage com uma engine, eu sei que tem, né? Prolog, e você vai ter essas respostas, né? Isso é muito bom para o quê? Para questões lógicas. Você tem alguns fatos, algumas regras, e eu quero fazer perguntas àqueles fatos, né? É muito interessante, é muito útil. Às vezes as pessoas não sabem que existe e acham útil, né? E programação funcional, né? Programação funcional, eu achei esse artigo, que é o conceito, evolução e aplicação das linguagens funcionais, né? Que ele é muito interessante, ele vai contar a história da programação funcional, a história das funcionalidades, né? Ele é de 89, ele é um pouco antigo, mas ele é muito bom. Se você quiser ter tempo e aprender mais sobre linguagem funcional, dá uma lida nesse artigo e procura, se não me engano, ele está aberto, tá até escrito ali, Free Access, né? Como começou, né? Como começou foi através do Lambda Calculus em 1932. Aí deve estar pensando, Lambda eu conheço esse nome. Eu uso Lambda em Java, eu uso Lambda em C, eu uso... C não, desculpa. Eu uso Lambda em Python, eu uso Lambda em... sei lá que linguagem. Sim, o Lambda da sua linguagem refere ao Lambda Calculus, que é uma forma de definir problemas, de definir soluções, o código, né? Mas o Lambda Calculus ele não é o centro da programação funcional. O centro da programação funcional é função pura, né? Então o que é uma função pura? Uma função pura não vai ter não vai ter variáveis internas, né? Ela vai só tratar da transformação do dado. Então assim, o que é uma função pura? Ela não altera o ambiente. Para as mesmas entradas você tem sempre as mesmas saídas, né? Você pode fazer composição de função. Então você pode ter uma função que é uma composição de 2 ou 3 funções. Então assim, uma função pura, ela é muito interessante, é muito importante você conhecer esse conceito que vai te ajudar a programar em Java, por exemplo. Eu uso muito os conceitos de programação funcional no meu dia a dia em Java, apesar que o Java não é uma linguagem
puramente funcional, né? Ele tem um pouco de funcional, mas é muito pouco, né? E quais são as linguagens da programação funcionais, né? A gente tem o Lisp, que não é uma linguagem, é uma família de linguagens. A gente tem, quando você vai falar de Common Lisp, é o que é o Lisp comum. Então você tem várias implementações de Lisp e tipo, existe o Common Lisp, que é uma família de linguagens, né? O Haskell, o Elixir, e você vai falar, e o Clojure? O Clojure ele segue um pouco como o Lisp, mas o Clojure não decidiu ser um Common Lisp porque para se tornar um pouco mais livre, porque como eu falei, o Common Lisp ele é o comum, então assim, toda linguagem Common Lisp tem que ser compatível com aquele conjunto do comum do Lisp, né? O Clojure não, ele foge a algumas regras, mas a sintaxe do Clojure é muito próximo da sintaxe do Common Lisp. E como é que é um programa funcional, né? A gente tem aqui um que é a Fibonacci, e se você for reparar, ele vai se parecer bastante com a definição do problema do que é uma definição de uma função funcional. Se você for na definição de uma função funcional, vai ver lá que é se 0 ou 1 é igual a 1. Se não, é igual a soma dos dois últimos números, né? E aí, tipo, fica bem parecido. Assim. É sempre bom a gente... você vai ver que eu estou definindo aqui, basicamente. Eu defino, né? Então não vai ter... É muito difícil você achar interação, né? A interação ela vai estar através de funções. Então, um programa em funcional ele é bem diferente de um programa procedural, né? E o que é a programação procedural? A programação procedural é quando ela é baseada em tipos de dados primitivos ou estrutura de dados, né? Estrutura de dados são só estruturas que agrupam dados, né? Você deve estar pensando em uma classe Java. Não, a classe Java não é estrutura de dados. A classe Java é um tipo, ele é um arquétipo, né? Eu vou falar um pouquinho depois. Uma estrutura de dados, mas uma estrutura de dados, ela não tem herança. Eu não posso fazer um cache numa estrutura de dados. Uma estrutura de dados é sempre uma estrutura de dados. É sempre aquele tipo, né? Eu não posso variar, eu não tenho uma função que recebe várias estruturas de dados parecidas, né? Pelo menos no C, eu não sei em outras linguagens mais modernas, como Go, como Rust, se tem estrutura de dados, né? Então, assim, os procedimentos em C, eles vão sempre aceitar um tipo de estrutura de dados, né? C é a linguagem mais comum e por aí vai, né? A gente tem... É uma forma bem simples de programar, assim. É bem limitado programar em C. Você vai ver porque não tem herança, não tem polimorfismo, então muito do que a gente pode fazer em Java, a gente não pode fazer em C. A gente acaba ficando bastante limitado, tem que replicar código, né? E a programação procedural, a gente tem a Fibonacci, que como ela funciona, né? Você vai ver que é parecido um pouco com o funcional, mas tem uma pequena diferença, né? No funcional, existe uma otimização para a recursão, as linguagens funcionais. Nas linguagens procedurais, não. Então, por exemplo, é bem capaz de essa função executar melhor em Lisp do que em C. Por quê? Porque o C não é otimizado para recursão. Então vai ter uma pilha de execução aqui que vai interagindo até chegar no zero, né? Talvez fosse melhor ou mais otimizado implementar com um loop, um for loop. Talvez fosse, né? Não fiz o teste aqui, porque o for loop não vai criar uma pilha de execução. Mas isso seria inaceitável, por exemplo, numa programação funcional, uma linguagem funcional. E aí, sobre orientação a objetos e orientação a aspectos, né? A gente tem que responder como elas evoluíram, né? Tipo, seriam elas evoluções da procedural? Essa é uma pergunta. Seria orientação a objetos ou orientação a aspectos evolução da procedural? E a resposta é sim. E aí a gente vai ter que saber como as linguagens evoluem, foi o que eu estava falando, né? Eu achei esse artigo muito interessante também na ACM, que trata exatamente da evolução dos paradigmas de programação. E ele trata exatamente da linguagem dessa evolução, assim, não que não trate das outras. Ele vai tratar das outras, mas simplificando nessa que eu estou falando, da procedural, objetos e aspectos. Né? É bem interessante que às vezes a pessoa tem uma linguagem que ela aceita a orientação a aspectos e ela acaba só usando procedural. Por quê? Porque a pessoa não entende as funcionalidades ou como usar aquelas features de programação a objetos e de programação a aspectos. Né? Então vamos tentar aqui ver como é que elas funcionam. Se você pegar aqui, esse gráfico tá no artigo, ele trata de uma evolução, de um aumento de sofisticação, né? Vai ver que tem a programação em linguagem de máquina, depois tem a programação em assembly, a programação procedural, a evolução programação orientada a objetos e programação orientada aos aspectos. E por que cada uma delas surgiu, né? Surgiu porque uns novos paradigmas surgem para resolver problemas do antigo. Então eu posso dizer ali que quando o programador, alguém criou uma linguagem assembly, estava tentando resolver as dificuldades que tinha com programação em linguagem de máquina.
Quando alguém criou programação orientada a aspectos, estava tentando resolver problemas da linguagem orientada a objetos, né? O novo paradigma ele deve ser superior ao anterior. O que significa ser superior? Superior que ele vai resolver um problema a mais, vai trazer um grau de sofisticação a mais, né? E é bem interessante que assim, as linguagens mais novas, elas sempre são mais sofisticadas que as antigas. Eu falo disso no meu vídeo sobre Java. Quem quiser ver, pode procurar aí na introdução ao Java. Por quê? Porque quando eu vou criar uma linguagem nova, eu já vou ter todo o arcabouço das linguagens antigas, eu vou entender as linguagens antigas e vou saber quais são os problemas dela. Então isso aconteceu com Go, por exemplo. Go tem a questão das threads, né? Isso aconteceu com Rust, que é a questão do ownership. O mais interessante é que você pensa, então o Go e o Rust vai matar o Java, vai matar as linguagens antigas? Não, porque as linguagens são vivas, as linguagens evoluem. Então, por exemplo, não sei se o Virtual Thread surgiu no Go, mas o Java já incorporou o Virtual Threads no Java 20, né? Questão de ownership, pode ser que uma das linguagens, ownership de memória, pode ser que uma das linguagens implemente também. O Java, no Java 8, teve uma implementação de várias coisas de linguagem funcional, como passagem de função como parâmetro, né? Agora no Java 20 está tendo a questão do pattern matching, que é de funcional. Então, assim, as linguagens, principalmente as linguagens de propósito geral, como o Java, como o Rust, como o Go, elas vão incorporando paradigmas das outras linguagens, elas vão se misturando com as outras linguagens, né? Então aqui a gente vê que o paradigma da superioridade, ele é mostrado aqui, por exemplo, no assembly você tem um jump, né? E aí no procedural você vai ter o quê? Controle de fluxo, processo, módulos, né? O controle de fluxo é uma forma de fazer o jump, né? E aí na orientação a objetos tem classes. O que são classes? São arquétipos, né? Eu crio arquétipos, eu posso associar código a estrutura de dados, né? Tipo, a classe nada mais é como uma estrutura de dados com arquétipo. Então, eu posso definir que um trabalhador, ele é também uma classe trabalhador, também a classe pessoa, os dois têm um nome, eu posso tratar aquilo como pessoa hora, tratar aquilo como trabalhador em outra hora, employee, né? O employer. Então, assim, isso não existe no C. Então, se eu tenho uma estrutura de dados que é o trabalhador, eu só posso ter uma estrutura de dados que é o outro estrutura de dados que é a pessoa. E eu não posso trocar uma função que recebe as duas. Ou recebe um ou recebe outro, né? É isso que está falando. E também tem uma associação de estrutura de dados com código. Estrutura, eu botei errado. E orientação a aspectos é o quê? Eu tenho que definir o que é código de negócio e o que é aspecto do negócio, né? É bem interessante, a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, né? Então vamos definir o que é orientação a objetos e orientação a aspecto. OOP, orientação a objetos, AOP, orientação a aspectos, né? Orientação a objetos, a gente tem o conceito de objeto, que é uma associação de código com dados, né? Então, também com a questão de polimorfismo, de herança. Então, assim, eu posso ter uma classe que ela é lida com vários tipos de classe, que elas são lidas como uma interface em comum, né? Então, o que é um arquétipo? O arquétipo é uma imagem de algo, né? Então, assim, eu sei o que é um professor, eu sei o que é um trabalhador, mas, assim, o Vitor é um professor, é um trabalhador, tal pessoa é um professor. Então, a gente vai ter esses arquétipos que pode facilitar na reutilização do código, né? A gente, por exemplo, se você for desenvolver C, eu tenho duas estruturas diferentes, mas eu quero fazer operações iguais, eu não consigo fazer operações iguais. Por quê? Porque eu não posso receber as duas estruturas no mesmo método, né? Já no Java eu posso, porque se eu tenho uma classe em comum ali, se eu tenho uma interface comum, eu posso trabalhar. Então, o que isso ajuda, né? Eu posso encapsular código, né? Então, o mesmo código que é usado para várias classes, eu posso botar numa classe abstrata, ou eu posso usar os genéricos da vida. E qual que é um conceito super interessante de orientação a objetos? Você deve fazer conversa entre os objetos. Os objetos conversam entre si. Um dos erros muito comuns que eu vejo quando eu vou revisar PRs é a pessoa não usar esse conceito, que é o tell, don't ask. Então a pessoa tem um pojo lá, uma classe, e ela pega todos os dados daquela classe e vai processando eles numa outra classe, que ela chama de helper.
Na verdade, isso você pode encapsular aquele método dentro da sua própria classe, né? Porque você não tem que perguntar para a classe quais são os campos dela. Você diz para a classe o que a classe tem que fazer. Tipo, é carro, mova-se. Não é tipo, carro, qual a sua posição, qual a sua velocidade, qual a sua direção, e aí eu trabalho aquilo tudo. Não, é carro, mova-se para o ponto tal. E o carro vai ter que implementar o algoritmo. Aí você pode usar um pattern de strategy, blá blá blá. Então, assim, tell, don't ask. Procura no Google aí, procura o que é esse conceito, é bem interessante, né? E o que é programação orientada a aspectos, né? Poxa, eu nunca ouvi falar nisso. Se você é dev Java, já trabalhou com o Spring ou o Jakarta, você sabe o que é aspectos, você usa aspectos no seu dia a dia. Você tem que saber o que é um código, o que é um aspecto. Um aspecto é um código que ele não é do seu domínio. Então, por exemplo, assim, eu quero implementar um endpoint REST. O endpoint REST ele não é do meu domínio, ele é do domínio de APIs REST, né? E aí aquele código ele é necessário, mas não é exclusivo do meu domínio, ele é comum a vários domínios. Tá, beleza, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse código ele é ortogonal ao seu programa, assim, ele pode ser implementado fora do seu programa. E como que isso funciona? Vamos ver no exemplo clássico. Eu listei vários exemplos aqui de spec Java que são orientados a aspectos, o CDI, o Bean Validation, o REST, o Transaction API, né? Vamos ver um exemplo aqui? Bom, se eu estou definindo um endpoint, a gente vê aqui que a minha implementação vai estar dentro daquele comentário, né? E tem uma série de anotações aqui, se você está vendo aqui o path, o application scoped, o get, o produce. Aqui o application scoped é do Java CDI, Jakarta CDI hoje em dia, né? E os outros são do REST. Então todos eles são código, eles acabam chamando o código, acabam configurando a sua aplicação, mas eles não são exclusivos do seu domínio. Então o que a programação orientada a aspectos faz? Adiciona aspecto ao seu código. Fala, não, isso aqui é um endpoint REST. Então assim, eu sei que é. E aí o que o desenvolvedor de uma aplicação que usa uma linguagem, que usa aspectos, vai pensar, poxa, eu só tenho que implementar aquilo que é do meu domínio. Então, eu tenho uma coisa que eu quero implementar. Você pode usar o CDI para implementar essas funcionalidades. Eu posso implementar uma funcionalidade ortogonal no meu código que vai facilitar muito a minha vida, que eu só vou precisar saber do meu domínio, né? Vamos ver outro exemplo? Do Bean Validation. O Bean Validation, ele é uma spec que eu gosto muito, e ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar a validação de pojos, né? Então eu tenho aqui o usuário, eu estou definindo que o usuário recebe um ID, um username que ele é não nulo, e ele tem de tamanho de 4 a 5, é uma string, e um e-mail que é um e-mail e é não nulo também. E aí, quando eu vou implementar o meu endpoint, eu só boto que esse usuário tem que ser válido. E aí, você não está vendo aqui, mas se o usuário for inválido, se alguém estiver submetendo uma request com um usuário inválido, vai ter um full exception, que vai dar um erro de HTTP. Por quê? Tem um código de validação que está ortogonal ao meu código. Eu só estou definindo os aspectos do meu domínio, né? Tipo, só aquilo que refere ao meu domínio, né? E sobre as linguagens de programação moderna? A gente falou de Java aqui, eu já falei um pouco muito disso, e é bem comum a gente falar assim, tal linguagem vai matar tal linguagem. Assim, muito poucas as linguagens que morreram. Tem algumas que já nasceram mortas, né? Tipo aquela linguagem que existe só mesmo para ou uma empresa tentou lançar e não foi bem sucedida, ou fez muito barulho porque influencers pegaram e fizeram barulho, mas não foi bem sucedida. Mas assim, as linguagens modernas, elas vão incorporando o conceito das linguagens antigas, né? Se você pegar as linguagens modernas e procurar a definição dela, você vê que todas elas são multiparadigmas. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu posso fazer programação a objetos, programação orientada a objetos, programação funcional. Eu posso fazer tudo isso. Porque as linguagens mais modernas, elas vão incorporando o conceito das linguagens antigas. Se eu vou criar uma linguagem nova, eu vou pegar as linguagens antigas e vou incorporar todos os conceitos dela e criar um conceito novo. E aí, as linguagens antigas vão olhar para aquele conceito e vão falar, poxa, isso aqui é interessante. Se for interessante. E aí vai incorporar nas novas releases, né? As linguagens todas hoje estão tendo releases a cada ano. Então, novas linguagens trazem novas funcionalidades que são rapidamente incorporadas às linguagens antigas. Novas funcionalidades e paradigmas surgem o tempo inteiro. Assim, a cada 10 anos surgem coisas novas. A gente tem, por exemplo, o ownership de memória no Rust, que é uma coisa bem interessante, que não existia, né? E tá surgindo aí, tá surgindo. As linguagens não morrem. Isso é muito interessante, né? E com isso termina aqui a minha fala, assim. Se você ficou com dúvida, se você viu alguma aplicação interessante, comenta aqui. O mais importante que você tem que conhecer, conheça a linguagem, tente aplicar diversos paradigmas da linguagem e sucesso. Muito obrigado.